nosso canal Sola Escritura MZ, somente a Escritura. Sintam-se todos cumprimentados em nome de Jesus e neste dia partilhar a mensagem de Deus com todos. Porém, antes de procedermos com a mensagem de Deus, quero te convidar desde já a subscrever-se ao nosso canal e ativar as notificações para que possa receber novos vídeos e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Iremos ler o livro de João, capítulo 13, versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. João, capítulo 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Irei também ler na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esta é a palavra do Senhor que nós estaremos meditando no dia de hoje. Então preste atenção e acompanhe a mensagem até ao fim, pois Deus quer falar na sua vida. Nós vemos Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos e no versículo 8 ele se aproximou do seu discípulo Pedro. Eis que este disse a Jesus: Nunca me lavarás os pés a mim. E eis que Jesus respondeu: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Se eu te não lavar, não tens parte comigo. E nós vemos aqui na carta de Pedro falando a respeito do resgate, que não foi com coisas como prata, o ouro, que nós fomos resgatados na nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por que trago esta mensagem no dia de hoje? Desejo hoje falar a respeito de como é que nós podemos fazer parte de Jesus Cristo, como nós podemos ter parte com Cristo. Nós vemos Jesus lavando os pés aos seus discípulos. Obviamente Jesus queria deixar aqui um exemplo de amor que os discípulos deviam ter uns para com os outros. E o mesmo exemplo que Jesus havia deixado de ter lavado os pés aos seus discípulos, Jesus queria com que os discípulos fizessem o mesmo, no sentido simbólico de eles se amarem uns aos outros, ou seja, de nós nos amarmos uns aos outros, promovermos o amor, servindo ao próximo, ajudando ao próximo. Grande exemplo de amor, grande exemplo que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos. Sendo Ele Mestre e Senhor, Ele lavou os pés para os seus discípulos, demonstrando humilhação, demonstrando humildade. Porém, para além deste significado que Jesus, deste exemplo que Ele queria trazer, este texto tem um significado relativamente à questão da salvação. Quando Jesus lava os pés aos seus discípulos, aquilo tem um significado. Quando Ele diz que se eu não te lavar, não tens parte comigo, aquilo tem um significado. Nós vemos no livro, na primeira carta de Pedro, que não foi com coisas como ouro e prata que nós fomos resgatados na nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. Aquela água que Jesus esteve lavando os pés aos seus discípulos simboliza o seu próprio sangue. Simboliza o seu próprio sangue. Quando ele diz: eu não te lavar, não tens parte comigo, ele quer dizer: se o meu sangue não te lavar, não tem como você ter parte comigo. Então, em outras palavras, Jesus estava querendo ensinar
a necessidade de que todos venham a ser lavados pelo seu sangue. Mas por que essa questão de sermos lavados com o sangue de Cristo? Nós vemos no Velho Testamento que por causa da santidade de Deus, o povo não tinha comunhão com Deus, pois o povo, o mundo, é pecador. Então Deus havia instituído leis para que o seu povo, Israel, pudesse seguir. Porém, essas leis, na maioria das vezes, têm sido quebradas. E no ato de quebrar a lei é pecado diante de um Deus santo. Então Deus levantou a questão de sacrifícios, de terem que sacrificar cordeiros, terem que sacrificar animais, derramarem o sangue daqueles animais. Nós vemos também quando o povo de Israel, Deus estava no ato de libertar do Egito. Nós vemos que quando chegou o tempo da praga, neste caso a morte dos primogênitos, eis que Deus mandou para o povo de Israel, neste caso, sacrificarem animais e levarem o sangue daqueles animais e espargirem, colocarem sobre as ombreiras das suas casas, para que quando o anjo da morte vier e olhar para aquele sangue, pudesse passar, não entrar sobre aquela casa. Muitas mortes houveram no Egito, enquanto o anjo da morte, em cada casa que passava, não encontravam um sinal do sangue dos cordeiros, dos animais, neste caso sacrificados. Então aquilo tinha um significado, no sentido de que nós seremos salvos da ira de Deus, da fúria de Deus, através do sangue dos cordeiros, através do sangue dos cordeiros. Neste caso, os cordeiros, aqueles animais, simbolizavam Jesus Cristo. Nos livros de João, capítulo 1, versículo 29, João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ele falava essas palavras referindo-se a Jesus, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo aquele sacrifício de animais, que neste caso simbolizavam uma forma de Deus poder perdoar o povo, Deus poder, neste caso, perdoar o povo dos seus pecados através daquele sacrifício, daquele sangue que era derramado dos animais. Então, tudo isso tinha um significado, ou seja, tinha um significado e era sobre Cristo, aquele que haveria de vir, aquele que veio e entregou-se a si mesmo na cruz, carregando os pecados da humanidade e morrendo naquela cruz, para que através do seu sangue, aquele sangue que foi derramado, todos aqueles que nele crerem venham a ser purificados pelo seu sangue. Então, é daí onde parte a necessidade de sermos purificados pelo sangue de Jesus. Então, segundo este texto, se o sangue de Jesus ainda não te purificou, você não tem parte com Cristo. Você não tem parte com Cristo. Isso atrai grandes consequências na sua vida, pois todo aquele que não for purificado pelo sangue de Cristo, a ira de Deus por causa do pecado, sabendo que Deus é santo, então ele se irrita, ele abomina o pecado. E sabendo que a humanidade, toda a humanidade, todos são pecadores, não existe nenhum justo, nenhum sequer, pois todos odeiam a Deus, todos por sua própria natureza são pecadores, por herdarem, neste caso, o pecado de Adão e Eva, segundo o pecado de Adão, segundo Romanos capítulo 5, no versículo 16, que diz que pelo pecado de um só homem, todos os homens foram feitos pecadores. Então, para dizer que diante da visão de Deus, toda a humanidade está sob condenação por causa do pecado, porque ninguém é bom, ninguém é justo. Então, há um único meio de nós escaparmos da condenação, da ira de Deus por causa do nosso pecado, diante de um Deus santo, diante de um Deus que está irritado pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade, pela forma como a humanidade está vivendo diante dos seus olhos, sabendo que Ele é Criador, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e a mesma humanidade continua vivendo de uma forma desagradável diante de Deus.
Então, a única forma de nós escaparmos da ira de Deus, escaparmos da condenação, do juízo de Deus, é sermos purificados pelo sangue do Cordeiro, isto é, Jesus Cristo. Então diz a palavra, não é como coisas como ouro e prata que nós fomos purificados na nossa vã maneira de viver. Para dizer que o sangue de Cristo purifica-nos, vem para purificar o pecado da humanidade, ou seja, a forma como a humanidade está vivendo, uma forma vazia, uma forma vã, desagradável diante do próprio Deus. Então não é ouro, não é dinheiro que pode nos trazer a purificação, muito menos o sangue dos animais, como acontecia no passado, que pode nos purificar do nosso pecado, muito menos a água que pode nos purificar do nosso pecado. Nada disso pode nos purificar do nosso pecado. Há muitos que ainda hoje sacrificam animais, ainda sacrificam vários animais à espera de, com sangue, com derramamento de sangue daquele animal, venham a ser perdoados os seus pecados. Tudo isso é vão, pois o verdadeiro Cordeiro de Deus é Cristo. Aqueles sacrifícios sacrificavam diariamente o povo de Israel a fim de Deus poder os perdoar dos seus pecados diários. Quem cometia algum pecado tinha que sacrificar animal a fim de Deus o perdoar. Mas Jesus Cristo, ele morreu uma só vez. O sangue dele é suficiente para purificar. De uma só vez. Não todos os dias. Ele morreu uma só vez. O sangue dele é suficiente para purificar. E purificar mesmo todos de toda injustiça, de toda vã maneira de viver desagradável diante de Deus, que os faz merecer o castigo e a ira de Deus. E a pergunta é, como é que o sangue de Cristo pode me purificar de todo o pecado, de toda a injustiça, de toda a vã maneira de viver, de uma forma desagradável diante de Deus, a fim de que eu faça parte de Cristo, a fim de que eu faça parte, eu tenha parte com Deus, tenha comunhão com Deus. O que eu devo fazer? O que fazer? A palavra do Senhor nos ensina que o meio pelo qual o sangue de Cristo nós podemos adquirir vida em Cristo, salvação em Cristo, purificação, justificação dos nossos pecados, é pela fé. É somente pela fé. Somente pela fé. E que tipo de fé eu estou falando? Eu não estou falando de você crer que ao sair de casa você vai chegar no seu trabalho. Não estou falando de aquele tipo de fé. Seria que eu creio que eu vou passar de classe para todos aqueles que são estudantes, que eu creio que eu vou concretizar os meus planos neste ano. Eu não estou falando desse tipo de fé, pois esse tipo de fé não salva. Todo mundo tem esse tipo de fé. E não é desse tipo de fé que eu estou falando. O tipo de fé que eu estou falando é de uma fé para salvação. Uma fé que é consciente. Primeiro, a pessoa é consciente do seu estado de pecado. É consciente de que eu sou impuro, eu sou injusto, eu estou vivendo de uma forma vã diante de Deus. Estou vivendo de uma forma injusta, sou pecador por natureza. E este mesmo pecado me separa de Deus. E nada posso fazer por mim mesmo para fazer com que Deus me olhe como um justo, pois desde a minha nascença sou pecador. Então, diante dessa situação, a pessoa consciente do seu estado de pecado, consciente da sua situação diante de Deus, que você está num estado de condenação por causa do seu pecado diante de um Deus santo e irado. Então, a fé que você deposita é no sentido de eu deposito a minha confiança em Cristo, confiando que é através dele, através daquele ato que ele manifestou na cruz, da sua morte na cruz, que ele, neste caso, que ele venha a te salvar. Então a tua confiança, a tua fé é depositada em Cristo no sentido de para que por meio dele, para que por meio do sangue dele, você seja purificado, pois aquele sangue só purifica, justifica a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, primeira coisa, há uma necessidade de que você sinta dor
pelo estado que você se encontra, pelo estilo de vida que você está levando. E, obviamente, arrepender-se diante de Deus pelos seus pecados e aproximar-se diante de Deus, reconhecendo que você é pecador, você está condenado diante de Deus por causa dos seus pecados. Então, aproximar-se de Deus arrependido e depositar sua confiança nele e entregar a sua vida nele. Então, diz a palavra do Senhor que é que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. O que significa justificação? É Deus te justificar, é Deus te aceitar como inocente, como alguém que já não tem culpa. Então tudo isso é possível quando você crê. Então o sangue de Jesus, ele te justifica, te purifica de todo pecado. Desse jeito Deus te perdoa e te aceita no seu reino. E desta forma você faz parte do reino de Deus, faz parte com Cristo. E você ganha um relacionamento com Deus. Deus te considera como seu filho, como aquele que faz parte do seu reino, como aquele que faz parte, que tem comunhão com Ele. Uma coisa que é impossível para todos aqueles que ainda não foram purificados, justificados pelo sangue de Jesus. Então esta é a mensagem que eu gostaria de trazer, que não é o ouro, não é a prata, não é o dinheiro, não é o sangue de animais que podem nos purificar diante de Deus. Não é aquilo que nós fazemos, não é o nosso esforço que pode nos purificar diante de Deus, mas é somente a fé em Jesus Cristo. Primeiro arrependimento e fé, confiança na pessoa de Cristo, a fim de que Ele, como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que foi crucificado, o sangue dele possa te purificar e te justificar de todo o pecado. E assim você ter acesso a Deus, ser amigo de Deus, ter uma família, um relacionamento com Deus. E quais são os benefícios, obviamente? É que você vai fazer parte do reino de Deus, vai ter comunhão com Deus, vai ter comunhão, acesso a Deus, e obviamente vai ser o seu Pai, vai guiar a sua vida, e você terá esperança de que Cristo, na sua vinda, Ele venha te buscar, e a tua alma ter conservação no seu reino, neste caso no reino dos céus, para toda a eternidade. Um reino onde reina a justiça, um reino onde viveremos para toda a eternidade felizes com Deus, contando que neste mundo também Deus será conosco. Aceita Jesus, crê em Jesus, para que sejas purificado, justificado, lavado com o sangue de Jesus Cristo, pois, pelo caso contrário, não farás parte de Cristo. Então, esta é a mensagem que eu gostaria de compartilhar contigo. Que Deus possa te abençoar. Deixe o seu comentário se entendeu a mensagem de Deus, e Deus possa te abençoar em nome de Jesus.